Questão número 150 de 2014. Vamos lá, mais uma vez, primeiro passo do método e direto para o comando da questão. Então vamos lá. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é, então, a menor nota que ele quer saber. A menor nota que o candidato 2, né, deverá obter na prova final de Química para vencer a competição. Então, ele quer Química para vencer a competição. Então, vamos lá. Isso, começar pelo comando da questão é essencial para você atingir os 847 pontos em matemática. Então, coloque já o que a questão está pedindo para dentro da sua cabeça. E agora eu vejo as alternativas aqui, ó, 18, 19, 22, 25 e 26. Essa é a menor nota. O primeiro passo do método já foi dado. Esse primeiro passo é ir direto para o comando da questão e entender o que a questão está me pedindo. Beleza. O segundo passo do método é eu associar esse comando da questão a algum elemento que foi me dado na questão, que seja visualmente mais fácil analisar, e esse elemento foi a tabela. Olha aqui, ó, na tabela ele me deu, ó, candidato 1, Química 20 e Física 23. Candidato 2 em Química, X, em Física 25. Candidato 3, ó, Química 21, em Física 18. Tá bom? E ele quer saber exatamente quanto vale esse X, provavelmente. Por quê? Ele está me pedindo quanto deverá obter na prova final de Química. E é esse X aqui, ó, que está me dando. Ele não me deu o valor do candidato 2, quanto o candidato 2 obteve na prova final de Química. Então, beleza. Agora, vamos ver todo o enunciado com calma. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4, atenção a isso, e 6 para elas. Ou seja, Química vai ter peso 4, né? Finais de Química e Física. Química tem peso 4 e Física peso 6. Vou colocar aqui, ó, um 4zinho aqui só para dizer que é o peso de Química e 6 aqui é o peso de Física, tá? As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Então, beleza, tem aqui os finalistas e ele quer saber quem tiver a maior média é o campeão. E as médias são sempre são notas. Ele me falou que as notas das provas são sempre números inteiros. Números inteiros. Então, não vou ter números quebrados, né? Números com vírgulas para essas notas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou encontrar primeiro a média do candidato 1. Vamos lá. Qual foi a média do candidato 1? A média do candidato 1 vai ser 4 vezes 20, que é uma média ponderada, né? Mais 6 vezes 23. 6 vezes 23. Tudo isso dividido por 10, né? Porque é a soma de 4 mais 6 por 10. Então, vamos lá. 4 vezes 20, vamos ver se a gente consegue fazer. 4 vezes 20 dá 80. E 6 vezes 23, 6 vezes 20 dá 6 vezes 20 dá 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 20 dá 120. E 6 vezes 3 dá 18. Então, tem que fazer 120 mais 18, que dá 138. Tudo isso dividido por 10. Esse 10 vai facilitar na minha divisão, né? Lembrando aqui, só um detalhezinho, eu não posso cortar esse 0 com esse 0 aqui do 80, por quê? Porque está numa soma. Só poderia cortar se fosse uma multiplicação. Então, vamos lá. 80 mais 138. Se fosse 80 mais 120, daria 200. E eu tenho 18 a mais, né? Então, aqui vai dar 218. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a 218. Porque 120 mais 18 dá 138, né? Então, eu passei 18 de 120. Se fosse 80 mais 120, daria 200.
218 dividido por 10, então aqui a média do primeiro candidato, quando eu divido por 10, só basta andar com a vírgula uma vez. Se eu tenho 218 dividido por 10, isso aqui vai dar 21,8. Essa é a média do primeiro candidato. Média do primeiro candidato. Beleza? Beleza. Agora, olha só, vamos calcular a média do segundo candidato. Como é que eu faço para calcular a média do segundo candidato? Eu tenho que somar x mais 25, mas eu não sei. Eu não sei quanto é x. Então, vamos direto para a média do terceiro candidato aqui. Né? Vamos para a média do terceiro candidato, que vai ser 4 vezes 21 mais 6 vezes 18. 6 vezes 18. Tudo isso sobre 10. Né? 4 mais 6, 10. 4 vezes 21. Quanto vai dar isso aqui? Ó? 4 vezes 20 dá 80. E 4 vezes esse 1zinho dá 4. Então, 4 vezes 21, 84. E agora, 6 vezes 18. 6 vezes 10 dá 60. E 6 vezes 8 dá 48. 48. Então, 60 mais 48, 60 mais 40 dá 100. Então, 60 mais 48 dá 108. 108. Tudo isso dividido por 10. Então, vamos lá. 84 mais 108. 84 mais 100 dá 184. E 184 mais 8 dá quanto? 184 mais 8 dá 192. Então, isso aqui seria igual a 192 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a 19,2. 19,2. Tá. Agora, olha só. O candidato 2, ele quer vencer a competição. Ele quer vencer a competição. Se ele quer vencer a competição, o que tem que acontecer? A média dele, a média do candidato 2, tem que ser maior do que 21,8. Tem que ser maior do que 21,8. Certo? Então, vamos lá. Maior, tem que ser maior, não pode ser igual. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Olha o que eu vou escrever aqui. Eu tenho que escrever o seguinte, que 4... Vamos calcular a média do candidato 2. Ó. 4 vezes x, né? 4, que é o peso da disciplina química, vezes o x, que foi quanto ele tirou, mais 6 vezes 25. 6 vezes 25. Isso tudo sobre 10. Isso daqui tem que ser maior do que 21,8. Se ele tiver uma média maior do que 21,8, ele é o campeão. O candidato 2 ele vai ser o campeão. Então, vamos lá. Vamos fazer por partes aqui. Ó. Quanto é 6 vezes 25? 6 vezes 25. Vamos lá. 4 vezes 25 dá 100. 4 vezes 25 dá 100. Só que eu tenho que fazer 6 vezes 25. Então, eu tenho que somar mais 25, mais 25. Então, 6 vezes 25 dá 150. 150. Tudo bem? Então, aqui, ó. Agora, esse 10 aqui que está embaixo, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Por quê? Porque eu tenho que isolar o x, né? Então, eu tenho que jogar todo mundo para lá. E eu jogo primeiro esse 10 que está dividindo todo mundo. Se ele está dividindo desse lado, eu passo ele para o outro lado multiplicando. Então, aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 4x mais 150 vai ter que ser maior do que 218. 4x mais 150 maior que 218. Eu vou ficar com 4x tendo que ser maior do que 218 menos 150. 4x tem que ser maior do que 218 menos 150. Vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui separado para eu não ter risco de errar. Vamos fazer devagar aqui. Ó. 218. Deixa eu ver se está saindo legal aqui na câmera. Menos 150. Vamos fazer pequenininho aqui. Ó. 218 menos 150. 8 menos 0, 8. Né? 1 menos 5 não dá, pega emprestado. Então, fica 11 menos 5, que dá 6. E aqui, o 2, como emprestou lá para todo mundo, lá emprestou para 1, na verdade, ele se transforma em 1, fica 1 menos 1, 0. Então, isso aqui dá 68. Então,
Então, 4x tem que ser maior do que 68. Agora o que eu tenho que fazer é 68 dividido por 4, né? O x tem que ser maior do que o 68 dividido por 4, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. 68 dividido para 4. Primeiro eu baixo 6. 4 vezes 1, 4. Para chegar a 6, faltam 2. Depois eu baixo 8. 4 vezes 7, 28. Para chegar a 28, nada. Então, o x, para ele ser campeão, o x tem que ser maior do que 17. Ou seja, a nota em química tem que ser maior do que 17. Então, logo, se tem que ser maior que 17 e todas as notas têm que ser números inteiros, então o x tem que ser igual a 18. Essa é minha resposta. E essa resposta eu encontro justamente na alternativa A de água, certo? É uma questão que deu um pouquinho mais de trabalho que as outras, mas é uma questão considerada fácil. Então, olha só, você acertar essa questão na hora da prova vai te facilitar, vai te aproximar demais para você atingir os 847 pontos de matemática no Enem. Então, não deixe pontos na mesa. Esses pontos são essenciais para que você atinja os 847 pontos. Olha só, eu fiz agora uma questão de média ponderada. Média ponderada é só colocar os pesos e o denominador, eu divido tudo isso, né, no caso, pela soma dos pesos. Aqui, ó, foi o 10 que eu coloquei aqui. E aí, assim que eu encontro média ponderada. Então, fazer média ponderada é bem próximo de fazer média aritmética, são bem parecidos. As questões de média, de uma maneira geral, são questões que não exigem muito da teoria, exigem mais da interpretação. Aliás, as questões do Enem, de uma maneira geral, elas exigem muito da interpretação, que você interprete a questão da melhor maneira possível. Tudo bem? Então, beleza.